um estouro de cores esperançosas. Quando estamos no planeta, olhamos para cima e pensamos que o céu fica em outro lugar. Mas eis que os astronautas e os cosmonautas pensam às vezes. Talvez todos nós que nascemos nela já tenhamos morrido e estejamos no além. Se, quando morrermos, vamos a um lugar improvável, difícil de acreditar, então aquele globo vítreo distante com sua luz linda e solitária poderia muito bem ser ele. Entre Linhas apresenta uma série de conversas com profissionais responsáveis por muitos dos livros que estamos lendo. Tô falando das tradutoras e dos tradutores. Eu sou Milena Buarque e tenho o prazer de receber neste episódio o poeta e tradutor Adriano Scandolara. Adriano assina a tradução para o português de Orbital, de Samantha Harvey, livro vencedor do Booker Prize em 2024, publicado no Brasil neste ano pela DBA. Adriano possui mestrado e doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas. Adriano, eu convidei você para uma conversa sobre o seu ofício como tradutor, a partir da edição recente de Orbital, da Samantha Harvey, que é uma obra recém-lançada pela DBA e vencedora do Booker Prize em 2024. Eu queria entender como que você chegou até Orbital como tradutor, né, como tradutor da obra. Se o convite, por exemplo, partiu da editora, se você já conhecia a obra antes ou a autora, como que se deu esse seu contato com o Orbital? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? Para mim é um prazer imenso estar aqui falando sobre tradução, né, e sobre Orbital, que é um livro muito bom. Eu gostei muito. É um livro que não é todo livro que chega em mim que eu gosto de traduzir, mas Orbital foi um desses casos em que eu fiquei muito feliz. A iniciativa veio da editora, né, quase sempre parte da editora. Então, tem alguns livros que eu publiquei que eu quis traduzir, né? Eu fui lá traduzir e depois falei com a editora, mas geralmente esse tipo de trabalho é mais difícil, né? É mais raro eu publicar assim, porque tem que ter ali já o contato, né? A editora aquilo tem que entrar dentro do cronograma da editora. Então, geralmente é um pouquinho mais difícil. Passaram meu contato para os editores da DBA e eles me procuraram para traduzir. Eu não conhecia Samantha Harvey antes, é um caso de uma autora que eu não tinha contato, não sabia quem era. E aí, quando eles me falaram dela, eu fui dar uma olhada, né? Dei uma pesquisada e achei que, assim, ela tem uma prosa, geralmente, um cuidado com a prosa que transparece em outras obras dela, né? Então, o Orbital é um caso em que, quando você abre ele, né, é um livro que você percebe esse cuidado com a linguagem, essa exuberância da linguagem. E isso não é a coisa mais comum na prosa contemporânea. O que eu mais encontro é aquela tipo de prosa mais perfunctória, né? Aquela prosa que é só pra fazer um enredo, né? É só pra fazer correr, né, a leitura. E aí, não, eu peguei uma coisa que é mais cuidada e tal, e isso foi muito legal. Eu fiquei muito feliz quando a DBA me procurou para me passar esse livro. Foi um momento muito bom. E você falou sobre outros livros da Samantha, então, assim, por exemplo, entendendo um pouco mais sobre o processo dessa tradução. Você recebeu esse convite, quanto tempo você teve, né? A gente está falando de quando, mais ou menos, e você teve a oportunidade de conseguir, né? Oportunidade que eu quero dizer tempo, né? De fazer outras leituras, né? Da própria autora. Como que você decidiu entrar nesse universo do Orbital? E aí também acaba sendo conhecer um pouco do seu trabalho como tradutor. Você procura, por exemplo, ler a obra antes de uma maneira integral? Ou você vai lendo e traduzindo ao mesmo tempo? Então, né, idealmente, a gente recebe o livro, né, a gente vai ler e depois vai traduzir, né? Isso seria no mundo ideal. Na prática, normalmente não tem tempo. A editora foi muito generosa, eles me deram 3 meses para fazer esse livro, né? E é um livro muito curtinho. A edição em português está com 190 páginas, mais ou menos. 190. Então, não é um livro muito grande. E eu trabalho rápido, eu consigo trabalhar com um ritmo bastante acelerado. Então, deu para dar uma lidinha antes do livro, né? Mas geralmente não é o caso. Geralmente eu vou traduzindo, né? Eu leio tipo o capítulo que eu vou traduzir e aí vou fazendo, porque às vezes não tem tempo. E já aconteceu de eu trabalhar assim, né? De eu ler o livro inteiro, de pesquisar bem antes, ter todo aquele cuidado, porque eu traduzi já para umas coisas num contexto mais acadêmico, né? Então, antes de eu virar tradutor profissional, eu estava ali nesse mundo da literatura, né, da academia, da tradução acadêmica. E aí, né, o meu mestrado foi sobre Shelley, né? Então, eu fiz ali, nesses casos eu traduzia, né? Eu lia bastante, ia atrás da fortuna crítica, né? Aí, nesses casos de tradução mais comercial, aí chegou e vamos que vamos, porque não posso deixar atrasar. Quando atrasa, assim, às vezes uma semana, eu fico falando desculpa, né? Não deu tempo, né? Mas a gente tem essa questão da agenda mesmo.
Eu imagino. E você falou assim, idealmente, esse é um estilo de trabalho que você talvez prefira, né? Você conseguir mergulhar ali na obra antes de traduzi-la. Mas como que é o seu dia a dia, assim? A tradução tem um espaço, porque eu já conversei com muitos tradutores e, majoritariamente, o que eu, né, percebi é que a tradução, de alguma maneira, ela é um outro trabalho, assim. Ela é um trabalho também, né? Além de outras funções. Eu queria entender como que a tradução ela se insere no seu dia a dia, se, por exemplo, você todos os dias traduz, tem sempre traduzido, ou é de acordo com o projeto, como que funciona, assim, para você? Então, faz um tempo já que eu trabalho, assim, majoritariamente com tradução, né? Então, meu trabalho é traduzir. Então, eu tô nessa vida desde 2010. Foi quando eu comecei a traduzir, né? 2009, 2010. Finalzinho da graduação, comecei a fazer umas coisas. Na época, né? Eu era bolsista, finalzinho da graduação, depois peguei mestrado, então tinha bolsa. E aí aparecia um livro de vez em quando, né? Fazia um livro, depois fazia outro. Também traduzi para jornal, uma época. Então, era uma coisa um pouco mais esporádica, né? Um pouco mais não tão comum. Aí, a partir de 2021, né? Depois, ali, né, nessa época da pandemia, comecei a trabalhar só com tradução mesmo, né? Comecei a pegar, tipo, um livro atrás do outro. E aí eu trabalho todo dia, né? Quando eu recebo um livro, a primeira coisa que eu vejo eu olho o prazo, né? Vejo o tamanho do livro, e aí eu calculo, né? Ah, tá, beleza. Então, eu tenho tantos dias para fazer esse livro, se eu fizer tantas páginas, né, tantas aulas por dia, eu dou conta desse livro né, dentro do prazo, reservo uma semana antes para fazer revisão, né? Então, eu faço esses cálculos para eu poder me programar. Então, todo dia eu reservo umas horas para trabalhar com tradução, né? Então, geralmente o que eu faço é me programar para, beleza, tenho minha cota diária, fiz a cota diária, aí posso fazer outra coisa depois, né? Então, eu tenho essa disciplina, porque senão não dá conta, né? Porque senão a gente não consegue fazer um livro, vai traduzir 100 páginas, né, em 2 dias, não consegue, né? Você não tem como. Então, ir quebrando, né, incorporando na rotina, eu tento deixar ali uma quantidade de páginas razoável por dia, também para não deixar chegar no ponto do desgaste extremo. Já cheguei muito perto de um burnout, né, recentemente. Então, Traduzindo, Adriano? Traduzindo sim, outra, assim. só com tradução. Porque às vezes também já aconteceu de eu pegar 2 livros ao mesmo tempo, né, então... Ou então, tipo, tô no finalzinho de um livro, vai chegar outro, aí eu já começo, aí não tenho tempo para parar, para respirar, né? Então tem que ter um cuidado ali, uma disciplina para não deixar dar uma sobrecarga. É uma parte da minha rotina constante, né? Uma coisa que eu traduzo só de vez em quando, só no fim de semana, né? Todo dia. E aí, de vez em quando, né, eu separo, né, um dia não. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não vou trabalhar. Né? Eu trabalhei bastante na sexta, no sábado e no domingo. Aí hoje eu disse, não, hoje eu vou dar um descanso, né, fazer aqui nossa reunião, e aí eu aproveito para parar um pouco, né, aliviar a cabeça, ler algumas coisas que eu quero ler por prazer, que também é uma coisa difícil de encaixar, quando a gente está trabalhando muito com livro, né, então... Você sente que você lê menos nos dias que você Sim, está traduzindo muito? sim. É. Porque é aquela coisa, né, pessoa que trabalha, sei lá, pessoa que trabalha na fábrica de Coca-Cola não vai chegar em casa e tomar Coca-Cola. Né? Tipo, Sim. você fica ali, né, lendo, né, com esse contato com o texto constante, aí você para, aí vai ler outra coisa, às vezes não tem, fica sem cabeça para fazer uma leitura mais densa, né? Tem horas que você quer sentar e assistir bobagem. Não tem. Com certeza, com certeza. E você mencionou que começou, né, ou pelo menos no início da tradução, de alguma maneira você traduzia mais materiais e publicações acadêmicas, mas como você foi parar, assim, na tradução literária, pelo menos? Tinha uma paixão envolvida? Ou começaram a te chamar? Porque eu também imagino que o caminho seja um pouco assim, né? Vão indicando e você, de repente, está ali nesse lugar de tradutor de um idioma para o outro. Foi meio por acidente, assim. Eu sempre conto que quando eu entrei na faculdade, né, eu sou formado em letras pela FPR, português e inglês,
E quando eu entrei, eu pensei, bom, né, a gente tem as opções, né, de fazer licenciatura ou bacharelado. Eu pensei, não vou tentar bacharelado, porque eu acho que não tem como isso tentar depois. Vou fazer aqui a licenciatura, que aí pelo menos eu posso dar aula depois, né, tem essa coisa. E aí eu não consegui dar conta das aulas de pedagogia. Teve umas coisas que me deixaram meio traumatizado durante a faculdade. E aí eu pensei, nossa, né, acho que não é pra mim. Nessa mesma época, aí eu vou botar a culpa no Galindo, né? Essa foi a época que o Caetano Galindo estava voltando do doutorado dele, né, durante o qual ele traduziu Ulisses. Então, ele voltou do doutorado, abriu uma disciplina de Ulisses, né, uma optativa. E eu pensei, putz, tem que pegar essa disciplina, tem que assistir. E aí, óbvio, né, ele fala bastante tradução. Eu fiz 2 disciplinas de Ulisses durante a faculdade. Antes eu tinha feito com a Lucy Colin, também é uma grande tradutora. E aí, depois disso, eu pensei, não, eu vou trocar, eu quero trabalhar com literatura, né, vou arriscar, né, eu troquei a minha habilitação para bacharelado em tradução, e durante o mestrado, o finalzinho da graduação, eu estava pesquisando Shelley, né, eu comecei traduzindo um pouco durante a graduação, depois o mestrado foi uma coisa mais profunda, né, peguei uma obra mais longa e tal, e eu queria traduzir, eu queria trabalhar com tradução de poesia, né, esse é meu interesse, que não é a coisa mais rentável do mundo. Então, no contexto ali né, do mundo acadêmico, né, fica viável trabalhar com tradução de poesia, porque, né, a gente recebe bolsa e tal, né, e aí, né, fiquei 2 anos com a bolsa Reúne, e aí deu para fazer esse trabalho de tradução poética bastante minucioso. Também traduzi Milton com o Guilherme, mais pessoal. Tinha uns projetos ali nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha interesse em prosa literária. Né? Então, também, ao mesmo tempo que que eu fui fazendo essa formação em tradução em poesia, né? Porque foi uma coisa ali, eu diria que minha base, né? Minha base como tradutor, foi formada com tradução de poesia. Ao mesmo tempo que eu tinha isso, também gosto muito de trabalhar com prosa romanesca. E aí, já nesse fizinho da graduação, eu mandava umas traduções de contos para Arte e Letra, né, que é essa editora que tem a revista, né, tinha a revista lá de Curitiba. Então comecei por aí. E em 2013, uma editora que fechou depois, né, a editora Nossa Cultura de Curitiba, me convidou para traduzir meu primeiro romance. Né, foi o Deus dos 100 Homens, do Hari Kunzru. Foi a primeira vez que eu peguei assim, um romance inteiro só para mim, né, só para eu encarar. E foi uma experiência muito transformadora. Porque, porra, né, traduzir um Isso que eu romance ia inteiro. perguntar, como foi, assim, se puder detalhar mais, receber esse convite e encarar seu primeiro romance, assim. Foi muito doido. Foi assim, uma coisa nossa, né? Foi o momento em que eu senti que virou uma chave ali, né? Assim, antes disso eu tinha traduzido umas coisas menores. Tentei uma época trabalhar com tradução técnica, mas não deu certo. Né? Traduzia os contos, traduzia para jornal também. Veio essa coisa que é um romance inteiro. E não era um romance simples, não. Era um romance que se passava em vários tempos. Então tinha um capítulo no século XIX, tinha um capítulo contemporâneo, tinha vários personagens, tinha umas brincadeiras com mito. Então é um romance bem interessante e foi um desafio. Hoje eu fico com um pouco de receio de pegar o livro e olhar, porque eu penso, putz, eu era muito jovem. Né? Eu tô com 36 agora, né? Em 2013, eu tinha 22 anos. Eu era muito jovem, não era, assim, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Porque é isso, tradução é uma coisa que é muito de fazer. Né? Então você tem, quanto mais você faz, mais você pega o jeito da coisa, tem que ter ali essa repetição, esse volume de texto. Quando a gente olha em retrospecto, sempre vai parecer, né, putz, nessa época eu não tinha toda essa experiência, nessa época, né, era um pouco mais verde. Mas foi muito legal. Foi assim, um momento que eu me senti virar um tradutor de fato. Mas é porque também, se você fosse fazer essa leitura da sua tradução, você faria uma leitura meio analítica, né? Você não conseguiria ler como o leitor, né, convencional. Então, talvez você questionasse um pouquinho, né, as suas escolhas. Você acha que seria por aí? Sim. E eu acho que eu teria, hoje, quando eu entrego o trabalho, né, eu dialogo muito com a preparação. Né? Então, eu mando o texto traduzido, e aí eu sempre ponho comentários, tipo, aqui tem um trocadilho. Então, eu fiz tal coisa no trocadilho. Né? Aqui tem tal coisa. Então, sempre tem esse negócio de mandar ali esses comentários, de conversar com eles,
o texto tende a ir e voltar, né, com muita frequência. Eu mando o texto, aí passa pela preparação, aí volta para mim, né, aí a gente conversa sobre algumas questões. No caso do Orbital, teve esse vai e volta, né, então eu acho importante ter esse diálogo, porque o que é o texto? Né, eu acho que essa colaboração com a preparação é uma coisa muito importante. E aí, pensando no Orbital especificamente, quais são os desafios, assim, que você teve, ou que talvez tenham sido diferentes de outras traduções que você tenha feito? Não sei se em relação à própria temática, assim, te exigiu algum tipo de pesquisa prévia, complementar. Queria entender um pouco mais dos desafios dessa tradução especificamente, assim. Em termos de temática, termos técnicos, esse é o maior desafio. Assim, tem umas coisas pontuais, né, tem umas coisas ali que a gente pesquisa. Então, tem um momento em que eles chegam e atraca uma estação espacial, né? Aí tem uma terminologia de, né, como que acontece isso, mas isso a gente resolve com uma boa pesquisa no Google, né? A gente procura bem, acha ali, né, os sites que falam disso, tem umas coisas que são, né, tem bastante coisa, tem bastante material. O Google tá muito ruim hoje, né? Hoje já foi muito melhor para pesquisa, mas ainda dá para achar as coisas, ainda fica mais ou menos tranquilo. Você consegue achar, por exemplo, matérias de jornal sobre estação espacial, então você vê, né, esses são os termos que eles usam. Então essa parte mais técnica eu acho que é tranquila, não é uma coisa que aparece tanto assim no livro. O que me pegou muito é que o estilo da autora, como eu falei, é um estilo muito marcado, é um estilo muito poético, boa parte do tempo. Tem ali uma certa tensão, né, entre a estranheza, né, e a familiaridade. Né? Então, com frequência tem frases ali que são estranhas em inglês. Né? Então, tem frases que não são frases que passam batido. Né? Tem decisões, por exemplo, eu reparei, quase não usa números com algarismos. Né? Ela geralmente bota tudo por extenso. Que é uma decisão, né? É uma decisão estilística. Né? Tem um efeito que ela quer gerar com isso. É uma questão de olhar. Né? É o tipo de coisa que passa batido. Podia pegar ali, né, e botar como número, né, botar os numerais. Mas aí vai perder esse efeito que eu acho que ela faz isso para gerar um certo desconforto, um certo enrosco na leitura, né? Tem uns detalhes assim, né? A última frase do livro, né, no último parágrafo, tem uma questão que ela termina a palavra, né, termina o livro com a palavra world. Quando eu li, eu pensei, putz, né, eu tenho que terminar. É uma palavra muito relevante como uma palavra final do livro. Então eu tenho que terminar o livro com a palavra mundo. Né? Então, mesmo que fique um pouco estranho, né, mesmo que não seja a frase mais natural em português, né, tem que fazer isso porque, né, termina assim. Então são esses detalhes, né, prestar atenção, a sintaxe, né, esses usos de vocabulário, às vezes tem uma palavra, né, de repente aparece uma palavra que é meio estranha, então tem que prestar atenção nisso, né, é uma questão de atenção, é uma questão de não deixar passar batido o texto. Então eu acho que esse é o maior desafio do Orbital. Você citou o Caetano Galindo e uma das definições dele, né, para a figura do tradutor, para o trabalho do tradutor, é que ele é justamente o autor da pele do texto. Acho bem bonito essa colocação. Mas eu queria entender como você enxerga essa definição, se você de alguma maneira se sente coautor das obras que você traduz, e também um pouco que você trouxe, assim, de já ter sentido ou ter beirado o burnout, né, trabalhando com tradução. Você acha que a gente está vivendo num momento novo com esse fortalecimento desse movimento, né? Que demanda, de alguma forma, o básico, né? Que é esse reconhecimento do trabalho do tradutor, a visibilidade, né? Então, eu queria, primeiro, saber do contexto mais específico, né? De como você se sente nessa coautoria e também, hoje, assim, pensando no mercado editorial brasileiro e a sua atuação nele, se você acha que a gente está vivendo um momento, sei lá, melhor. É muito complexo, né? Porque a gente vai falar de relação de trabalho, da saúde das editoras, das livrarias, mas considerando só esse grande trabalho que é o trabalho da tradução. Eu acho que essa definição do Caetano é muito boa, né? O autor da pele do texto. Né? Dá para comparar com outras coisas também. Você pode comparar com, né, com arquitetura, né? A gente trabalha com a fachada ou com o interior, né? Enquanto o autor vai fornecer, né, sempre, né, vai deixar dado ali o alicerce, né? Eu acho que tem várias comparações que ele pode fazer.
e ela é muito apta porque a gente não mexe na base, né? A gente não mexe no alicerce do texto. A não ser que você seja tradutor, né? Tem aquele caso daquele tradutor islandês, do Drácula, que ele mexeu, ele não gostava do enredo, né? Ele não gostou como que resolvia, então ele mudou. Ele E ninguém mexeu? viu. Ele mexeu. Então, tipo, comecei no século XX, fez isso, e ninguém reparou durante anos. Uma coisa, tipo, durante anos o Drácula islandês tinha outro final. Então, eu acho maravilhosa essa história. Eu acho muito interessante pensar que, assim, quando a gente pensa na pele do texto, né, a gente está pensando muito na questão da experiência do texto. Então, é a gente que vai criar a experiência do que o leitor vai ter. Então, porque ele pode, né, a questão do que a gente não pode mexer, né, a estrutura, ele pode ver aquilo como um resumo. Né? Então, se procura no Google resumo do livro, né, vai ter lá, né, tá, acontece tal coisa, os personagens são esses, mas isso não é ter experiência de leitura. Né? Isso é ter uma visão distante. Pode ser que para o vestibular isso resolva. Né? Para o vestibular isso às vezes já tá bom, mas não é experiência, né? Você não tem o prazer da leitura. Né? Algo acontece nesse processo de ler o livro. Esse algo, né, essa coisa meio intangível, a gente que faz isso, a gente que tece essa experiência. E claro, pensando assim, eu sou um tradutor do inglês. Né? Então, inglês é um idioma que é mais acessível, a gente tem bastante gente que fala inglês no Brasil, a gente tem bastante tradutor do inglês. É muito possível que alguém aqui no Brasil vai ler o Orbital, não querer ler, né, a tradução, vai querer ler no original, e né, tudo bem. Então, para essas pessoas, né, não vai ser por mim né, não vai ser por mim que elas vão chegar nesse livro. Mas quando você pensa em idiomas, não vou dizer exótico, mas assim, que não tem né, tanto tradutor, tanto leitor aqui no Brasil, né, então pensa ali a tradutora da Wisława Szymborska, né? Ela é de Question Szymborska por via dela, né? Então, é traduzido do polonês. Nossa. Né? Adoro, né? A Regina... Ai, eu não sei pronunciar o nome dela. O sobrenome dela é Meveragina. Então, né? Ela traduz a Szymborska e a Szymborska conhece a Szymborska dela. E isso é muito minha responsabilidade. É um trabalho muito assombroso nesse sentido. E no meu caso, eu sinto isso, né, um pouco menor, né? Por conta do idioma, essa pressão é menor no meu caso, mas também pesa, né? Também é uma questão importante. Em termos de coautoria, essa questão, eu sempre penso muito sobre isso. O leitor, com frequência, vai ter acesso a esse texto, a esse material, por via da gente, né? Nós somos o caminho ali, né? Que nós vamos mudar a experiência. E é muito engraçado, porque, né? Os leitores raramente percebem que é doutor. E não digo só porque a questão de quando tem o crédito, quando não tem, né? No caso da DBA, a DBA, eles são muito legais, eles botam ali, né, na capa. Então tá ali, né, meu nome aqui embaixo, né? A tradução criança escolar, que é muito bom, fico muito feliz. Mas o leitor, eu acho que a gente não tem muito uma educação de entender o que é tradução, né, no Brasil. Né? Com frequência as pessoas acham que o trabalho de tradução é muito direto. É algo que você pode automatizar, é algo que você pode... Né, é só traduzir, é só botar em português. Às vezes né? Às vezes, óbvio que tem casos em que, sei lá, texto técnico, né? Eu pego ali, você compra um miojo chinês, você joga ali no Google Lens, né? Ele traduz ali os ingredientes, né? Então você sabe que tem ali. Óbvio, esses casos são mais diretos, mas quando envolve um trabalho de criação, um trabalho criativo, um trabalho de invenção, não tem como tirar essa parte subjetiva. É a minha subjetividade que vai estar ali, né? É a minha sensibilidade, os meus vieses, é isso que vai estar passando no livro. Não tem como contornar isso. Só que as pessoas, elas não percebem, né? Elas não têm essa noção. E geralmente elas só percebem que o tradutor existe quando a gente pisa na bola. Né? Então, cometer um errinho, a tradução tá ruim, aí o tradutor aparece. O tradutor tá, né, ele tá lá. E quando o livro é bom, né, quando o livro tá bem traduzido, né, o mérito é do autor. Quando o livro tá mal traduzido, né, quando o livro... às vezes, ou então o livro tá bem traduzido, mas o livro tá ruim, aí é culpa do tradutor. Então, Sim. é um pouquinho... nesse sentido, é um pouquinho ingrato, né? Você não tem uma ideia do quanto que é trabalhoso, né? Do quanto que é demanda. Eles não têm ideia da equipe que envolve um trabalho de produção. Né? Então, tem eu, depois passa por um preparador, passa por revisor, passa por mais gente. Né? Bastante gente vai passar pelo texto e vai dar pitaco, e vai pegar erro, e vai pegar fazer sugestões. E eu acho que faz falta a gente ter esse tipo de conscientização do que é traduzir. Claro, né?
Como a gente faz esse trabalho, aí é a parte mais difícil, né? Como que a gente vai divulgar isso? Como que a gente vai trazer essa consciência para as pessoas? Por isso que trabalhos como esse podcast, né, como as publicações, Milena, são muito importantes. Eu vejo como uma coisa que é parte desse trabalho de divulgação, de levar para o público. E, claro, né, eu falo que o público não entende essas coisas, não é porque o público é burro ou preguiçoso, é porque, assim como a gente não sabe, né, muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, é parte do o nosso cotidiano na modernidade, é isso, né? É a gente tá apartado dos processos das coisas. E aí, por isso a gente precisa se esforçar mais para falar essas coisas. Ah, é muito legal, Adriano, que você vai pontuando. Acabou também me levando para outras conversas que eu tive com outros tradutores, assim, me lembrei, e não só conversas diretas, né, conversas, entrevistas, mas também através das leituras, né, que a gente de alguma maneira está conversando. Mas você foi falando sobre, fazendo essa reflexão, né, e eu me lembrei, no comecinho do livro branco, a Han Kang, não sei se você já leu essa obra dela, mas ela fala basicamente como nasceu o livro branco em si, e foi por conta de um convite, né, de uma pessoa para uma viagem. Essa pessoa era a tradutora dela, né, para um outro idioma. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei, nossa, então, quer dizer, o livro que eu estou lendo, né, ele só existiu, então, de alguma maneira, o movimento catalisador ali da escrita, né, da observação dela, de como aquilo sai da autora, essa viagem inicial que, de alguma maneira, é um fruto de um estreitamento, né, de uma aproximação entre tradutor e autor, e autora nesse caso. Eu me lembrei também, eu já conversei com a Olga Shinzato, tradutora da Olga Tokarczuk, que aí eu lembro que quando eu fui marcar a conversa com ela não podia porque ela estava no encontro de tradutoras da Olga, e eu fiquei assim, né, como jornalista, eu falei, nossa, mas que maravilha, porque ela vai e volta, ela deve voltar com um monte de história para contar. Mas foi um papo muito bacana, mas de alguma maneira eu fiquei pensando sobre isso, assim, hoje como que é esse contato, a possibilidade de contato com os autores, né, você citou Drácula, esse tipo de mexida, né, com uma baita de uma mexida na obra, talvez no passado não fosse tão facilmente checável, assim, né? Então, hoje, o tanto que é possível fazer esse trabalho, né? Até com o próprio autor, assim, de tirar dúvidas e tal. Mas é isso, assim, eu sei que o nosso tempo também aqui, infelizmente, tem um fim, que eu tenho muitas perguntas para te fazer ainda, mas me tocou muito também você falar sobre essa, de alguma maneira, como os tradutores, eles são essa porta mesmo, essa chance que às vezes a gente tem com um idioma que ou a gente desconhece, ou por mais que a gente se lance a conhecer, talvez a gente não tenha um tempo hábil ali né, de fazer uma leitura. E aí eu me lembrei da conversa que eu tive com a Rita Cole sobre a relação dela com o Murakami, né, com o Haruki Murakami, foi bem a época do último lançamento dele aí, depois de não sei quantos anos sem escrever, sem publicar. E aí eu falei assim, animada, você queria traduzir essa obra, né, e tal. Ela disse assim, não, eu estou focada hoje em trazer outras autoras japonesas, né, para o mercado brasileiro, né, a gente fala muito do Murakami, e aí eu lembro que eu pensei assim, ai, poxa, que pena, porque eu não sei japonês, e eu sei que tem outras tradutores que podem, mas como eu estava conversando com ela, né, um pouquinho aqui, eu pensei, nossa, mas se não for se ninguém traduzir, como é que eu vou ler, né? Pois é. Então, foi o que você falou, assim, é uma questão de conscientização e educação também, mas é a gente que pressiona de alguma maneira, né? Eu falando a gente aqui, eu não sou tradutora, mas sou entusiasta, mas todos nós que pressionamos para esse tipo de visibilidade, né, de reconhecimento. Sim, eu acho muito importante esse trabalho, porque é isso mesmo, né? Como é que a gente vai chegar? Com o inglês a gente se vira, a gente consegue ali ter. Tem muita gente que lê, traduz, mas japonês é mais difícil, polonês, até tipo, alemão, são línguas que são mais acessíveis, né? Tem muita coisa do francês também que ainda não chegou pra gente. Mas eu fico pensando, Adriana, assim, essa questão da tradução, né, do texto literário em si, mas também dessa própria
da própria reflexão que o tradutor faz, né, sobre a obra, assim, desse mergulho mesmo. É um clichê, mas de alguma maneira é o que demanda. Porque eu estava lembrando da minha leitura de Castela, do Park Min-gyu, acho que é assim que se fala, não sei coreano, mas assim, eu precisei e quis, né? Eu fui atrás de ouvir o podcast com o tradutor da obra, para assim, entender, não era entender a tradução ou questionar a tradução, era entender mais a obra, assim. Eu precisava de algum tipo de bagagem ali que eu não tinha. Então, é isso, assim, eu acho que tem o contato em si com o texto, mas também tudo que demanda, e a gente só tem essa oportunidade tendo visibilidade, assim, né, de quem faz esse trabalho. Eu lembrei agora que recentemente eu traduzi o Jack London, né, o Call of the Wild, ainda não saiu, mas eu fiz essa tradução. O romance é sobre o cachorro que vai parar lá no Alasca, né? Tem vários lugares, a presença da geografia é muito forte ali, né? Então, ele vai de um lugar, vai para o outro, e vai vendo aqueles nomes. E enquanto eu fui traduzindo, eu fui olhando, né? Abri o Google Maps e fui olhando cada lugarzinho ali e pesquisando para ver. Ah, tá, isso aqui era uma aldeia, né, no século XIX que fundou daí, pouco antes da Febre do Ouro, e aí estourou na Febre do Ouro, aí depois morreu, né? E aí fui fazendo as notas enquanto isso. Então, sim, a gente acaba sendo essa pessoa que filtra essas coisas, né? Que tem ali esse contato, que vai dançar o livro, que vai ter essa experiência. Em alguns casos eu cheguei a escrever prefácio de livros que eu traduzi. Tem o livro da Marjorie Perloff, que eu traduzi também em 2013, que é o Gênio não original, que saiu pela UFMG. Puta livro importante para a discussão de poesia, né, contemporânea. Eu cheguei a escrever um textinho por conta do trabalho de traduzir poesia experimental que está ali naquele livro. Então, a gente tem essa experiência ali, tem esse contato, e isso enriquece muita gente, né? Porque também o tradutor é a pessoa que vai ter o contato mais íntimo com o texto, né? A gente vai ficar, né, horas em cima de um trechinho, lendo, relendo e ligando com outras coisas. Então, é um trabalho muito minucioso, e que às vezes as pessoas não percebem. E tá certo, elas não precisam, né? O leitor final não precisa passar por esse processo, porque a gente passou por ele. É muito bonito isso do contato mais íntimo com o texto. Adriano, infelizmente, né, o nosso tempinho acaba, ele é curto, mas eu gostaria de saber se você daria algumas dicas, ou uma dica, assim, essencial, para quem está pensando em se lançar, né, nesse mercado e virar um tradutor, uma tradutora. O que você diria? Olha, eu diria que tem uma rede de apoio, porque não é fácil, tá? Viver de tradução não é fácil, tá? Então, muito importante deixar isso claro. Não quero que depois ninguém venha me falar que fui seguir tuas dicas e agora tô desempregado, tô sem teto. É meio difícil, né? Tem que ter uma boa reserva, porque às vezes se entrega a tradução e demora ali, né, uns 30 dias para cair o dinheiro, né? Então, essa parte profissional é um pouco complicada. Mas eu diria que, para quem quer virar tradutor literário, são umas 3, 4 etapas aí envolvidas, né? No primeiro momento, tem que criar repertório. Então, tem que ler muito na tua língua de chegada e de origem, né? Então, você vai traduzir do inglês, então tem que ler bastante coisa de inglês, né? Para você ter esse repertório de leitura. E especialmente em português, porque em termos de lidar com dificuldades do texto original, a gente consegue contorná-lo, né? A gente consegue dar para fazer traduções de idiomas que você não domina, né? Se você tiver ali um especialista para te ajudar nesse processo. Mas se você não souber escrever em português, não tem que salve. Então a primeira parte é criar repertório. A segunda parte é praticar. Tradução é uma habilidade. Então você tem que traduzir. Tem que traduzir. Eu traduzi muito por hobby durante a tradução, durante o processo de me formar como tradutor, né? Então tem muita coisa que eu traduzi e não publiquei, né? Tem muita coisa ali que eu traduzi só pela experiência, porque você tem que pegar prática, né? Senão depois te jogam, né, um livro na sua mão, e aí o que eu faço com isso, né? Aí a coisa você tem que se virar na hora. Então, se você já tem essa experiência antes, fica mais fácil. E a terceira etapa é construir um portfólio, porque é um mercado muito difícil de entrar, né? E aí, se você tiver já com publicações, fica mais fácil. Tem algumas publicações online de revistas, periódicos acadêmicos que publicam, assim, né? Se você chegar, traduzir uns poemas, traduzir um conto, e manda para eles publicam, e aí não pagam, né?
A vida acadêmica, né, não tem. Mas assim, você tem ali um lugar para você botar essas coisas e começar a construir um currículo. E depois, a partir disso, você consegue ir fazendo network para seus contatos para chegar das editoras. Né? Então, é um processo que eu acho que vamos fazer nessa ordem, né? Cria um repertório, aí pratica, aí cria portfólio, e depois, quando acontecer, né, quando eu chegar, né, a gente mandar o livro, você vai estar pronto, vai estar pronta para encarar aquele desafio. Então, essa é a minha dica para os jovens. Maravilha. Adriano, eu gostaria muito de te agradecer novamente por ter topado conversar por compartilhar a sua experiência com a gente. E eu espero te ler em breve em muitos livros por aí, né? Inclusive por Orbital, assim, que é o que eu estou mais ansiosa para fazer a leitura. Mas é isso, agradeço muito. Eu que agradeço, Ilana, foi um prazer imenso estar aqui. Espero que as conversas sejam interessantes para as pessoas. E espero que você goste do Orbital, depois me fale o que você achou. Espero que as pessoas gostem do Orbital. Estou vendo muitas leituras, muitos comentários bem interessantes sobre o livro por aí. E me deixa muito feliz ver algo que eu fiz, né, algo que eu estive envolvido, ter essa repercussão. Então, obrigado, Helena. A gente vai se falando. Entre Linhas é um podcast mensal, centrado em conversas com profissionais essenciais para muitos dos livros que estamos lendo, as tradutoras e os tradutores. Uma produção da Amada Estante, com apresentação minha, Milena Buarque, identidade visual de Luna Felícia e edição e direção de Gabriel Melo. Se você gostou do papo, não deixe de nos enviar uma mensagem e de nos acompanhar de perto no seu player favorito. Até o próximo episódio.